e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aleluia. Apocalipse capítulo 1. Então, como nós podemos avaliar aqui na mensagem de Deus e estar fazendo uma reflexão para hoje, aqui em capítulo 1 de Apocalipse, é uma revelação de Jesus Cristo que Deus deu-lhe para mostrar a seus servos o que breve há de acontecer. Então Deus, aqui no livro de Apocalipse, se nós formos fazer uma analogia, uma reflexão, são as coisas futuras que vão acontecer, que há de acontecer. João, quando ele teve essa revelação, através de Jesus Cristo, que Deus deu para Cristo, Cristo revelou para João. João se encontrava na ilha de Pátmos. João estava aprisionado naquela ilha. Foi lançado lá naquela ilha. E a palavra de Deus, ela vai me ensinar e vai te ensinar que João, ele foi preso naquela ilha, foi lançado naquela ilha por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho de Cristo. Pode ser assim na minha vida e na sua vida também. Por causa da palavra de Deus, nós sermos lançados numa ilha, nós sermos aprisionados dentro de uma prisão, nós passarmos por lutas por causa do Evangelho de Cristo. Todos nós podemos sofrer o que os apóstolos sofreram naquela época, por causa da palavra de Cristo. Só sofrem perseguição, só somos lançados dentro de prisão aqueles que pregam o Evangelho de Cristo na verdade, na íntegra da palavra de Deus, fazendo a vontade de Cristo, como aqueles homens fizeram, como os apóstolos fizeram, levaram o Evangelho, foram presos, como está aqui no livro de João. Por isso que eu quis entrar primeiro no livro de João, para trazer à igreja uma reflexão das coisas futuras de Cristo, o que Cristo revelou para o seu servo, o que Cristo nos revela hoje, através da palavra dele, vai acontecer. E Jesus, ele fala lá em João, que ele é o caminho. João não, eu não esqueci o livro agora, mas ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. João 3,16, que a pastora está falando, ou João 8,32, não me recordo, mas é o que fala na palavra. Isso. Então, pela verdade de Cristo, pela palavra de Cristo, quando a gente leva o Evangelho de Cristo, eu e você, como igreja, como corpo de Cristo, nós podemos ser perseguidos por causa do Evangelho de Cristo. Então, aqueles homens foram perseguidos, Paulo foi decapitado, Isaías foi cerrado ao meio. Nós podemos ver, João foi lançado em uma bacia de óleo por causa da palavra de Cristo. E hoje nós vemos uma igreja muito omissa no Evangelho de Cristo. Se a gente olhar para trás, o que aqueles homens fizeram é vergonhoso para a gente, é vergonhoso para mim e para você.
o que a gente faz aqui não é nada do que aqueles homens fizeram lá atrás. É só olhar, igreja. É só a gente parar para pensar. Não é nada. Então a igreja hoje vive um evangelho de oba-oba, de brincadeira com Deus. Mas nesse livro de Apocalipse, ele nos mostra das coisas que vão acontecer. Foi uma revelação que Jesus Cristo mostrou para João. No versículo 9 aqui, do capítulo 1 de Apocalipse, fala que eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele mesmo aqui, ele está falando por que ele se encontrava ali. Por causa do Evangelho de Cristo, por causa do testemunho de Cristo, ao revelar o Evangelho de Cristo para aquele homem. O que eu quero chamar a atenção da igreja? Para a gente refletir que vai chegar um tempo, vai chegar o dia que o Senhor vai nos julgar. As nossas atitudes, os nossos atos, aquilo que fizemos dentro do Evangelho dele, dentro do Evangelho de Cristo. A irmã trouxe a mensagem aqui, trazendo aqui a perseverança para a gente, a irmã missionária Nízia, né? Ela trouxe isso, nos fortalecendo a nossa alma, porque a gente acorda assim, abatido, desanimados, mas a gente às vezes precisa dessa palavra de força para nos trazer a esperança. Eu e você precisa. Ela trouxe aqui, através de Cristo, abençoando as nossas vidas a perseverar, porque vai chegar o dia mau, como aqueles homens, chegou para eles, pode chegar para a gente. Então eu iniciei a palavra, quero ser bem breve, eu iniciei a palavra em Apocalipse, capítulo 1, mostrando para a igreja que foi uma revelação de Cristo a João das coisas futuras que vão acontecer ainda. Existem vertentes que falam que já aconteceu, outras vertentes botam para o lado futurístico, que ainda vai acontecer. Eu sigo essa vertente, indo para o lado que vai acontecer. Então, em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11, vai nos trazer uma palavra de reflexão. Eu quero que a igreja reflita com Cristo, com o Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro. Não é o Evangelho de oba-oba, o Evangelho que aponta ao mundo, mas não aponta a Cristo. Aqui a igreja prega o Evangelho cristocêntrico.